Realizaram-se em Jerusalém numerosas celebrações por ocasião da solenidade de Pentecostes. Entre elas a Santa Missa da Véspera no Eremitério do Getsemane, a Missa do domingo de manhã nas igrejas de São Salvador e da Dormição de Maria, a peregrinação e a oração vespertina dentro do cenáculo. Na quinta-feira, 13 de junho, festa de Santo Antônio, padroeiro da custódia da Terra Santa, realizou-se em Jerusalém uma celebração especial. Também participaram da missa solene representantes das outras confissões cristãs presentes no Oriente Médio. Realizou-se no Vaticano de 10 a 12 de junho a Assembleia Plenária da ROACO, a reunião das obras para ajuda às igrejas orientais, que se abriu com o discurso do Papa Francisco. Diversos temas no centro do debate, da situação eclesial na Terra Santa até a pastoral juvenil no Oriente Médio. Realizou-se em Jerusalém de 2 a 9 de junho o encontro do Conselho Internacional Justiça, Paz e Integridade da Criação, da Ordem dos Frades Menores. Falou-se de ambiente, mudanças climáticas, migrações e das crises causadas pela extração de minerais em larga escala. Em Tabga, pequeno centro do Mar da Galileia, não longe de Cafarnaum, Jesus, bom pastor, confia sua igreja a Pedro. Aqui na beira do lago, o custódio da Terra Santa, Frei Francesco Paton, presidiu a Eucaristia no lugar da aparição de Jesus ressuscitado e do conferimento do primado petrino. Foi exibido na Sala Imaculada de São Salvador, em Jerusalém, e numa sala da Universidade de Belém, o filme de 2018, Paulo, Apóstolo de Cristo, dirigido por Andrew Yard. O filme mostra um São Paulo que traz consigo uma mensagem atual, ainda hoje. Uma multidão de peregrinos e cristãos locais encontraram-se em Jerusalém no domingo 9 de junho para celebrar Pentecostes, a solenidade que faz memória à efusão do Espírito Santo, o dom do ressuscitado e o nascimento da igreja. Foram muitos os eventos durante o fim de semana. Entre as celebrações que abriram a solenidade de Pentecostes, na noite da vigília, uma Santa Missa foi celebrada no Eremitério do Getsemane. Na gruta escavada no Monte das Oliveiras, a atenção concentrou-se na liturgia da palavra. Numerosas foram as leituras proclamadas em diferentes línguas. A referência é a passagem dos Atos dos Apóstolos. Estes, depois da descida do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, de modo que cada povo entendia suas palavras. Domingo de manhã, a missa solene foi celebrada por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, na paróquia de São Salvador. Este ano, a festa cristã de Pentecostes coincidiu com a festa judaica de Shavuot, na qual é recordado o dom da lei, 50 dias depois da saída do povo do Egito. O custódio da Terra Santa sublinhou a ligação entre as duas festas, explicando que também Pentecostes cristão tem relação com o dom da lei, porque o Espírito escreve a palavra de Deus, o novo mandamento do amor, dentro de nossos corações. Em conclusão, Frei Paton convidou os fiéis a memorizar e a rezar frequentemente com fé as palavras cantadas durante a celebração. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Uma outra celebração aconteceu na Igreja da Dormição de Maria, a poucos metros do cenáculo, e foi presidida pelo administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pier Battista Pizzaballa. A mensagem de hoje é a mesma deixada por Jesus, que entra nos nossos medos, entra nos nossos cenáculos e nos convida a sair. E nos dá o Espírito Santo e a paz, apesar de tudo, apesar dos muitos problemas e muitos desafios, porque Ele está conosco. No dia de Pentecostes, como acontece na Quinta-feira Santa, um dos lugares mais disputados e amados do cristianismo é excepcionalmente concedido por Israel à comunidade franciscana o direito de celebração das vésperas. Na Ascensão, Jesus deu aos discípulos uma missão entendida apenas aqui, e é a partir daqui que eles começaram a cumprir sua missão.
A liturgia é sóbria e intensa. Participam fiéis de todo mundo e no momento do Pai Nosso, rezado na língua de cada um, todos se entendem na oração comum. Devo confessar, no diz Peter, vindo de Chicago, que naquele momento eu fui levado às lágrimas. Depois da liturgia, uma peregrinação silenciosa continua durante toda a tarde no Santo Cenáculo. Com as orações e os cantos das vésperas, se tem início a festa de Santo Antônio na Igreja São Salvador, em Jerusalém. A cada canto, um agradecimento a Deus pelos feitos de Santo Antônio, grande estudioso e pregador que faz parte da história franciscana. Santo Antônio foi inicialmente um frade agostiniano, mais tarde se tornou um franciscano e em 1920 passou a ser o padroeiro da Ordem Franciscana. Santo Antônio é um de nós, é um frate minore. Santo Antônio é um de nós, ele é um frade menor e para nós os frades da custódia da Terra Santa são particularmente queridos e próximos, porque além da devoção dos frades menores a Santo Antônio, ele foi escolhido como patrono e defensor da custódia. E aconteceu em um momento muito difícil para a vida da custódia em si, quando os frades corriam risco de serem expulsos, todos eles da Terra Santa. Quando i frati rischiavano di essere espulsi tutti quanti dalla Terra Santa. A festa aqui se faz na partilha do pão, alegria de quem dá, felicidade de quem recebe. O chamado pão de Santo Antônio foi distribuído após as vésperas. Questa tradizione si è consolidata anche nella, potremmo dire, pastorale dei frati, i quali Essa tradição foi consolidada na pastoral dos frades, vendo como as pessoas continuavam a pedir graças pela intercessão de Santo Antônio. Deixavam suas ofertas e os frades, com isso, providenciavam os pães a serem distribuídos aos pobres. Em várias igrejas, eles ainda veem os cofrinhos diante de Santo Antônio, como escrita, para o pão dos pobres. Salvadanai, davanti a Santo Antônio, com a escrita per il pane dei poveri. Foram as primeiras vésperas, eu gostei muito, eu amo muito essa devoção franciscana. No dia seguinte, a missa solene foi presidida pelo Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa. Autoridades religiosas estiveram presentes. Em sua homilia, o custódio ressaltou o ser pregador e o papel social de Santo Antônio. Mostrar como Santo Antônio era e continua sendo um influenciador de Deus, alguém que tem influência na igreja e na sociedade civil, trazendo para Deus. E isso Santo Antônio tem feito através da pregação e do exemplo de santidade de vida. Soprattutto attraverso la predicazione e l'esempio di santità della sua vita. Um santo franciscano de grande devoção popular. Assim é Santo Antônio. A missa de Santo Antônio é muito importante para nós porque ele é o padroeiro da custódia onde trabalhamos. E mesmo se assim não fosse, é importante para a nossa família. De 10 a 12 de junho realizou-se no Vaticano a Assembleia Plenária da LOACO, o encontro das obras de ajuda às igrejas orientais. Os trabalhos começaram com a audiência do Santo Padre, segunda-feira, 10 de junho. Pela Terra Santa participaram o delegado apostólico em Jerusalém, Dom Leopoldo Girelli, Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, o vice-reitor da Universidade de Belém, Padre Peter Bray, e o representante da Síria, Cardeal Mário Zenaro. Il Papa è stato molto forte nel ricordare quello che O Papa foi muito forte em lembrar qual é o significado e o serviço das igrejas de rito oriental e também da presença latina no Oriente, como a nossa, mas lembrou acima de tudo dos dramas que vivem as igrejas no Oriente Médio, e não apenas hoje, sobretudo o drama da guerra, dos imigrantes, dos refugiados. Foi muito forte quando, de alguma forma, invocou a ira de Deus e estigmatizou a hipocrisia daqueles que fecham os portos às pessoas, mas os mantêm abertos ao tráfico de armas.
di chi chiude i porti alla gente ma li tiene aperti ai traffici di armi. Vários temas foram discutidos em conjunto com o prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, cardeal Leonardo Sandri. Entre todos eles, foi objeto de particular atenção a situação eclesial na Terra Santa. Frei Francesco Patton ilustrou aquilo que a custódia pode realizar graças à coleta da Sexta-feira Santa. Se vogliamo anche Então, se quisermos identificar um tema que foi aprofundado, é o tema dos jovens e das vocações. Eu diria que, no geral, é sempre uma oportunidade para se manter atualizado sobre a situação das igrejas de rito oriental e das igrejas latinas que vivem no Oriente Médio e em áreas onde a maioria dos fiéis é de rito oriental. Territori dove la maggioranza dei fedeli sono di rito orientale. Em Jerusalém, na sede da Custódia da Terra Santa, de 2 a 9 de junho, foi realizado o encontro do Conselho Internacional de Justiça, Paz e Integridade da Criação. O escritório da Ordem dos Frades Menores é composto por 13 conferências que agrupam as províncias por idioma e área geográfica, com a adição de uma 14ª província da Terra Santa. Cada conferência tem um delegado que compõe o Conselho Internacional. Para Frei Jaime Campos, coordenador geral do escritório, esta é uma dimensão essencial da vocação franciscana. Os temas desenvolvidos têm a ver com o trabalho realizado pelos freis da nossa ordem. Um tempo para avaliar e planejar. As questões abordadas foram a crise da imigração, a crise climática e as crises decorrentes da extração em larga escala de minerais e monoculturas. Nós vemos que tudo isso está afetando a Terra, assim como os seres humanos. Essas são preocupações que temos como franciscanos. Falamos sobre o meio ambiente e de como estamos cuidando um do outro. Estamos todos de acordo sobre os fenômenos das mudanças climáticas. Também queremos convidar os nossos irmãos a olhar com atenção para a causa dos imigrantes, a cuidar deles, garantir que sejam bem recebidos em nossas comunidades e mostrar que eles são amados e respeitados e que são nossos irmãos e irmãs. Pela Custódia da Terra Santa, o representante da Justiça, Paz e Integridade da Criação é Frei Jorge Vinha. Eu voglio ricordare che durante questa settimana di lavori l'enciclica Laudato Si è stata ricordata. Quero lembrar que durante essa semana de trabalho, a encíclica Laudato Si foi recordada muitas e muitas vezes. Estamos convencidos de que a encíclica é um texto profético e que o Papa enviou não só aos cristãos ou aos católicos, mas a todos os homens e mulheres do mundo. E esse texto profético, eu diria que é como uma mina onde encontram-se provocações, ideias, convites para realmente trabalharmos por uma ecologia integral. Também sobre isso temos insistido muito, uma ecologia que leve em conta a própria criação e a relação do ser humano com toda a criação. Sia anche dell'ambiente umano che è a contatto e che vive nella creazione stessa. Apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Em Tabga, pequeno centro no mar da Galileia, não longe de Cafarnaum, Jesus, bom pastor, confia sua igreja a Pedro. E aqui no lugar da aparição de Cristo ressuscitado e do conferimento do primado petrino, na beira do lago que foi testemunha de muitas obras do Senhor, o custódio da Terra Santa, Frei Francesco Patton, presidiu a Eucaristia em memória da festa do primado de Pedro. Jesus, como lemos no Evangelho de João, pede 3 vezes para Pedro se ele o ama. Comprendiamo benissimo che dietro a questa triplice richiesta c'è... Compreendemos muito bem que nesse tríplice pedido também tem a segunda chance que Jesus oferece a Pedro depois da tríplice negação. E, portanto, através dessa tríplice profissão de amor, é como se, de alguma maneira, se transpusesse a tríplice negação. Tem ainda, por parte de Jesus, o ato de confiar uma tarefa pastoral a Pedro, que é a tarefa de apacentar e, portanto, de levar as ovelhas para o pasto, nutri-las. E por isso a igreja também se chama Igreja do Primato. Pascolo di nutrirle e per questo la Chiesa si chiama anche la Chiesa del Primato. Em Tabga, Jesus confirmou para Pedro seu novo ministério já expresso em Cesareia de Filipe.
Aqui, de fato, o bom pastor transfere para o primeiro apóstolo o cuidado do seu rebanho, da sua igreja e, ao mesmo tempo, nos chama para nossas responsabilidades de cristãos. Descobrimos algo do significado da igreja, do significado do ministério de Pedro, mas também descobrimos algo sobre nossos sermos cristãos, como relação de amor com Jesus, por um lado, e como convite à responsabilidade, por outro lado. Quando Jesus nos pergunta se o amamos e lhe respondemos que sim, por conseguinte, ele nos confia uma responsabilidade. Ele confiou a Pedro o governo pastoral da igreja. Ele nos confia a tarefa de colaborarmos no ministério pastoral da igreja. Colaborar no ministério pastoral da Chiesa. Diante de um altar em forma de barco que recorda o barco onde se encontravam Pedro e os outros para pescar, quando lhes apareceu Jesus ressuscitado, como todo ano, os fiéis quiseram manifestar sua proximidade ao primado petrino. Diante do pequeno santuário se custodia a pedra, a Mensa Christi, na qual Jesus e seus discípulos consumiram a refeição, preparada pelo próprio Senhor depois de uma pesca milagrosa. Uma forma para se recordar, hoje como então, a alegria em participar na mesa do Senhor. Narrar os eventos mais importantes da vida terrena de um santo, fazer deles uma história que depois se torna filme. Paulo de Tarso, aguardando a condenação na prisão em Roma, recebe as visitas do evangelista Lucas, para quem ele dita suas memórias. Foi exibido em Jerusalém, em Belém, em 2 noites, o filme sobre a vida do apóstolo das gentes, na presença, entre outros, de Eric Gort, produtor cinematográfico e presidente da ODB Films, a casa de produção Outside Box, nascida em 2005, com o intuito de favorecer o encontro com Cristo através de obras cinematográficas. I think the thing about Paul that we absolutely loved was a couple of things. The first was that O que amamos de Paulo são 2 coisas. A primeira, ele ter sido provavelmente o primeiro e o maior perseguidor dos cristãos. A alma, a ferocidade de um homem tão dedicado à sua fé que via os cristãos como movimento de ameaça para o hebraísmo, uma ameaça para aquilo que ele acreditava ser verdadeiro e justo. Ele se tornou como um pioneiro, um terrorista dos primeiros séculos, pelo que ele fez contra a igreja. Mas Deus o chamou e lhe disse: "Eu sou quem você persegue." Aquele momento em Damasco. Portanto, de grande perseguidor que ele era, tornou-se divulgador, sustentador da igreja e grande compositor de muitos textos do Novo Testamento. E depois amamos a mensagem da graça que vem de Paulo e que é tão importante. Proponents of the church and the greatest writer of the New Testament love the message of mercy that comes from Paul, which is so important. O filme estreou nas salas em 2018, dirigido por Andrew Yatt. Apresenta um Paulo sofrido e apaixonado que traz consigo uma mensagem atual ainda hoje. We're trying to communicate to the audience, to the viewer, which is what hopefully they walk away with, is that Quisemos transmitir no modo como produzimos o filme seu lado humano. É verdade, procuramos comunicar às pessoas, a quem assiste ao filme, que Paulo era alguém como nós. Faço votos de que os espectadores levem isso para casa. Lutou, teve problemas, encarou desafios e gostaríamos que, através da sua história, do filme, as pessoas entrassem em conexão com a comunidade dos primeiros séculos, quando tudo começou, para mostrar que os cristãos dos primeiros séculos que procuravam seguir Cristo não são muito diferentes dos cristãos de hoje. As pessoas daquela época sofreram muitas perseguições, como acontece hoje no mundo. Que as pessoas saiam encorajadas, pensando que vale a pena de seguir Cristo e que Paulo é um exemplo. it's worth it to follow Christ, and that Paul is an example for us. Grace abounds more.